Ó, o cliente disse que gostaria de um escopo aberto, sem limite de conteúdo. O que faz? Então, esse aí eu vou falar porque eu já passei por um caso bem próximo a isso e era o seguinte, o cliente chega para você, normalmente quando você vai fazer uma proposta, o ideal é você fazer um escopo delimitado, falar, olha, vou fazer tanto disso, tanto daquilo e tal, se você quiser mais é tanto. O escopo fechado é uma maneira que eu acho muito inteligente para você poder escalar o seu serviço, né? Porque você fala lá, eu vou cuidar fazer o seu blog, e você não fala quantos conteúdos você vai publicar. Rede social, fazer sua rede social. Você não fala quantos conteúdos você vai publicar. O escopo aberto, para mim, ele é um sinal de desorganização e o cliente que aceita escopo aberto, para mim, é um pouco duvidoso. E aí eu vi um caso lidando com um cliente de agência e o cliente falou assim, olha, eu não gosto dessa proposta de vocês, falou assim mesmo para mim, não gosto dessa proposta de vocês porque vocês ficam limitando o escopo, falando que tem que fazer X posts, 5 aquilo, XY, 3 posts no Instagram por semana, um blog, blá, blá, blá. E aí ele jogou para mim e falou assim, não, eu acho que você tem que se preocupar com o resultado, não tem que se preocupar com o escopo. Eu falei com esse cliente o seguinte, perguntei para ele, olha, você está falando com a gente, está buscando uma nova agência, a sua agência anterior, ela tinha escopo aberto? Aí ele falou assim, tinha, eu gosto de fechar com a agência que tem um escopo aberto porque elas estão preocupadas com o resultado, né, com o escopo. E aí eu perguntei, por que você não está com a sua agência anterior? Aí ele pensou, falou, não foi legal, não deu resultado e tal. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, essa agência, ela tinha escopo aberto, é um sinal que ela não tinha processo bem claro, que ela não é organizada, que ela não vai saber apontar os custos corretamente e que ela vai ser sorte. Se der certo, vai ser sorte, tá? Porque ela não tinha isso mapeado. E não existe infinidade infinito, né? Não tem tempo infinito, tudo é finito, o recurso é finito, quanto que o dinheiro é finito, tudo é finito. Então, ao delimitar um escopo, você organiza as coisas para o cliente, para todo mundo, a coisa fica mais legal. Só que o ponto é, o escopo não é que você não está vendendo necessariamente o escopo ele é um meio de chegar no resultado. Você vai ter que, obviamente, eu vendo, meu escopo é isso aqui, tal, mas ele é um meio. Então, quando alguém te reclamar com você, não, mas você fica pondo limite e tal, pergunta para a pessoa, por que você não contrata alguém que é ilimitado? Existe ilimitado? E acho que isso é um ponto importante dessa pergunta que você fez para ele, porque se a agência está prometendo que ela vai te dar o resultado no Instagram a todo custo, alguém vai perder dinheiro. Ou é a agência ou o cliente. Ou seja, ou o cliente vai pagar um ticket altíssimo para justificar as variações de pico de publicação, de designer, de conteúdo que vai ter que ser ativado no momento em que aquela necessidade alta de conteúdo é necessária, ou a agência vai tomar prejuízo no momento em que o custo dela vai passar daquele FII mensal que aquela agência, do que aquele cliente está pagando, né? Então, não existe infinito, como você falou, alguém vai tomar prejuízo. Ou vai ser o cliente pagando mais em meses que ele não tem demanda, ou vai ser a agência gastando mais em meses que ela vai ter ali picos de trabalho. E aí essa agência realmente ela é imatura, ela nunca calculou para saber que aquilo ali gera custo para ela. Ou ela é uma agência muito pequena, que é imatura, ou ela é uma agência gigantesca que põe 20 profissionais à disposição do cliente e aí pode prometer qualquer coisa, porque tem 20 pessoas ali e custa R$300 mil por mês. Existe esse mercado, não é desse mercado que a gente está falando. Agora tem uma coisa, Rodrigo, que eu pensei que é o seguinte, a gente delimita o escopo de algumas coisas, porque são coisas que a gente tem um custo de hora muito evidente, mas nem tudo a gente precisa delimitar o escopo. Então, por exemplo, quando você vai falar para um cliente assim, eu vou cuidar do seu Google Ads, tal, você não precisa falar, eu vou criar 2 campanhas por semana. Não necessariamente é isso, porque o custo de hora de você criar uma campanha, 2, 10, ele não é tão diferente. Agora, você criou aquela campanha, ela deu resultado, ela vai ficar. Então também não precisa toda semana criar campanha. Mas aí no caso do Facebook Ads, que tem ali a criação dos criativos e que e aí pode ser criado pelo cliente ou pode ser criado pela agência e criar pela agência tem um custo, como é que lida com isso? Aí você tem que pôr, aí é escopo, porque a peça, né? Então você, por exemplo, posso criar, é muito fácil eu criar uma campanha, eu duplico, eu criei uma campanha. Eu criei 20 campanhas. Mas não quer dizer nada. Agora, a peça que vai na campanha, ela exige briefing, conteúdo, copy, design, isso vai ter um custo muito claro. Então, esse aqui eu sei que
o ilimitado dele é praticamente impossível. No outro lado, ele vai ser limitado justamente pelo número de produtos do cliente, vai ser limitado pela verba, então tudo bem, ali tudo bem. Então, por exemplo, tem uma empresa grande que a gente estava com um contrato, eles falaram, olha, a gente tem um contrato com vocês de Google Ads, mas a gente precisa fazer uma campanha para o nosso aplicativo. E a gente não estava falando disso no briefing. Tem um problema? E aí eu falei, não, é Google Ads pesquisa, não tem que fazer peça, nada. Não tem que fazer peça, é pesquisa. Eu falei, não, tranquilo, depende da verba. Se não, a verba aqui é R$1.000, tranquilo, não vou nem cobrar mais nada por isso, porque não faz sentido você cobrar por isso, porque é uma coisa de pesquisa, vai ter um custo, mas é diferente de você cobrar escopo de peça, de vídeo, de criativo, é outra história. Então, você pode limitar o escopo, sim, às vezes pelo orçamento, por outras coisas. Por exemplo, o pessoal às vezes vai fazer tráfego de um e-commerce. Às vezes não limitam tanto quantas campanhas vão fazer, mas eles precisam que você forneça todas as fotos de produto ou que tenha alguém para fazer os criativos, senão eles não vão ter peças para veicular e ali está o limite colocado. E aí, até uma coisa que eu deixaria de tomar de atenção, né, para a galera que está assistindo, é que você pode falar assim, então beleza, como eu não quero limitar meu cliente, eu vou falar para ele que ele faz as peças de anúncio e eu vou fazer aqui quantas campanhas ele precisar. Só que depois que o cliente fecha o contrato, por mais contraintuitivo que pareça, pedir para ele fazer aquelas peças não vai fazer. É muito difícil. O cara não vai te entregar, ele não vai te mandar no prazo, você não vai ter campanha para subir, você não vai ter criativo para subir a campanha e aí depois ele vai cobrar de você que não deu resultado. Ele vai falar, pô, mas você não subiu as campanhas? Aí você fala assim, não, mas você não fez criativos. Aí ele vai falar, se vira. E você fala assim, mas não tá no contrato. E aí você vai criar um atrito e não vai funcionar. Então, eu acho que você pode até falar, se você me entregar os criativos, eu coloco aqui. Mas coloca ali no contrato que você vai estar responsável por alguns, né? Aquele mínimo para o seu trabalho acontecer. Eu acho que isso é importante, porque se você depende muito do cliente para fazer alguma coisa, isso tem que estar no preço, né? Isso tem que estar ali no seu risco, isso tem que estar bem claro de quando que ele tem que te entregar isso, com qual antecedência e por quê, porque senão a culpa vai ser sua de não ter entregado o resultado de algo que o cliente não fez, né? A experiência, né? Tem casos que você fala, cara, infelizmente eu vou ter que pôr no meu contrato que eu vou fazer pelo menos umas 10 peças, porque senão a gente sabe que esse projeto não vai sair do lugar.